Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 09. Eu vi tudo até o momento em que Yumi pulou em cima do grande lobo negro, pensou Shihoru. O que aconteceu depois disso? Ela não sabia. Será que aquele lobo negro enorme tinha fugido para algum lugar com Yumi e Onça montadas em suas costas? A única certeza era que elas não estavam por perto, e ela não tinha como confirmar para onde tinham ido. Além disso, Shihoru precisava manter Dark sob controle, a quem ela havia dispersado para confundir os lobos negros. Shihoru sentiu que ela e Dark estavam conectados por um único fio, e esse fio não estava amarrado com muita força. Shihoru apenas o segurava com a mão naquele momento. Ela havia adquirido a habilidade de usar aquele fio para controlar Dark, mas se relaxasse, perderia o controle facilmente. Se perdesse a sensibilidade ao fio, Dark desapareceria repentinamente. Ela precisava espalhar Dark, dispersá-lo. Ela já vinha tendo essa ideia na cabeça há algum tempo. Nunca imaginaria que um dia a colocaria em prática em combate real, mas, diante da necessidade, achou que era a oportunidade perfeita. A fonte da magia não residia apenas no poder mágico do mago, uma representação de sua vitalidade espiritual, mas também em sua imaginação. Imaginações convincentes e detalhadas que se aproximavam do nível da verdade eram o que fazia a magia se materializar. A magia que lhes fora ensinada na guilda já havia sido materializada por aqueles que os precederam. Os sigilos elementais eram um sistema de materialização mágica criado por seus antecessores para dar forma à magia. O Dark de Shihoru não era assim. Dark era produto da sua própria imaginação. Se Shihoru não o visualizasse com clareza, ele se dissiparia num instante. Sua forma era fixa, pois ela tinha uma imagem nítida dele. Mesmo que sua forma se desviasse disso, contanto que a imagem que Shihoru tinha dele não fosse destruída, Dark continuaria sendo Dark. Mesmo difuso, o Dark sempre foi Dark. Era apenas outra forma dele. Dark em forma de névoa. Névoa negra, você poderia chamar. Depois de tentar, ela entendeu. Mesmo disperso, Dark era um único Dark. Ele não estava dividido em muitos menores. Era por isso que havia apenas um fio. Shihoru só precisava manter um controle firme sobre aquele fio invisível. Mas, isto é, exaustivo. Devido à sua dispersão, Dark estava cobrindo uma vasta área. Cada vez que ela o guiava, tentando fazê-lo se mover e conseguindo, a mente de Shihoru se abalava. Sentia como se estivesse sendo arrastada. Mesmo ficar parada exigia que ela se firmasse mentalmente no chão. Não funcionou com aquele lobo negro enorme, mas os outros lobos negros estavam entrando em pânico de forma impressionante. Não havia nenhum lobo negro tentando penetrar a névoa negra e atacar Shihoru, pelo menos não naquele momento. Ela não tinha certeza se isso continuaria. Além disso, ela provavelmente não conseguiria manter isso por muito tempo. Se prolongasse até o limite e se esgotasse, não teria mais uma jogada para fazer. Magia. Não, escuridão. Shihoru só tinha escuridão. Se ela perdesse a capacidade de invocar escuridão, não seria capaz nem de se defender. Shihoru estava sozinho. Ela precisaria fazer a troca em algum lugar. Soltar Dark, acabar com a névoa negra e então chamá-lo imediatamente de volta. Deveria se esconder primeiro? Ou fugir dali? Fugir. Seria difícil fazer isso mantendo a névoa negra sob controle? Nesse caso, ela precisava se preparar. Estou bastante calma, pensou ela. Ela não podia se deixar morrer. Honestamente, Shihoru não tinha um apego tão forte à vida. Mas viver ou morrer não afetaria apenas a ela. Ela já havia experimentado a perda de um camarada, então Shihoru sabia bem disso. Ela não podia simplesmente ir embora e morrer. Ela não queria entristecer seus camaradas, seus amigos. Aquela dor, aquele sofrimento. Ela não queria que aqueles de quem gostava sentissem aquilo. Então ela não morreu. Eu não vou morrer tão cedo. Não enquanto ela ainda tivesse forças de sobra. Shihoru avançou deliberadamente através da névoa negra. Era exatamente como ela esperava. Ela tinha um vago pressentimento de que seria assim. Entrar na névoa negra, na verdade, tornou mais fácil agarrar o fio. Essa névoa negra era escuro. Escuro estava fazendo o que Shihoru lhe pedia. Ele era como um amigo para ela. Escuro não bloquearia a visão de Shihoru. Ela conseguia enxergar perfeitamente. Claramente. Aliás, com a neblina e a chuva, era até mais difícil enxergar lá fora. Os lobos negros corriam de um lado para o outro, latindo com a cabeça baixa. Havia também lobos negros recuando. Aquele lobo negro ali tinha enfiado o rabo debaixo da barriga e choramingava como um cachorrinho. Quantos lobos negros havia? Ela não teve tempo de contar. Shihoru caminhava pela névoa escura. Correr era obviamente impossível. Se tropeçasse em algo, poderia perder o controle da corda. Não tenha medo, disse para si mesma. Continue e não se deixe intimidar. Shihoru voltou pelo mesmo caminho que tinha vindo. Enquanto caminhava, a névoa negra continuava a ser arrastada junto com ela. Ela não a tinha instruído a fazer isso, mas a névoa negra a estava seguindo. Está tudo bem. Se ela o impedisse ou tentasse detê-lo, isso consumiria parte de seu poder mágico. Shihoru avançou, concentrando-se apenas em manter a névoa negra. Em determinado momento deixaram de existir lobos negros à sua frente. Aqui. Quando ela se soltou e começou a correr, a névoa negra desapareceu num instante. Dark. Shihoru o invocou imediatamente. Dark pousou no ombro de Shihoru em sua forma humanoide habitual. Para ser sincera, quando Shihoru materializou Dark pela primeira vez, a imagem que ela usou foi a de uma estrela do mar. Mesmo nunca tendo ido ao mar em Gringar, Shihoru conhecia o mar. Estrelas do mar eram criaturas marinhas. Elas tinham uma forma mais parecida com a mão de uma pessoa do que com uma pessoa. Shihoru tinha visto uma estrela do mar em algum lugar. Depois que imaginou uma estrela do mar, ela não conseguiu mais substituí-la por nenhuma outra imagem. Por algum motivo, Shihoru gostava de estrelas do mar. Os lobos negros latiam.
Vários deles a perseguiam. Shihoru parou e se virou. Vai, Dark. Dark emitiu um som agudo ou grave. Era difícil dizer qual voou o olu. Ele voou para frente. Havia 3 lobos negros perseguindo Shihoru. Escuridão passou voando sobre suas cabeças. Os lobos deviam odiar aquele som ou algo assim, porque pararam abruptamente, assustados. Mas alguns outros vinham por trás deles. Não eram poucos. 2. Não. 3 vindos da frente e outro pela direita. A primeira coisa que ela fez foi deixar Dark confundir aqueles 4. Enquanto ele fazia isso, um dos 3 iniciais tentou atacar Shihoru. Manda ver, ela gritou. Quando Dark tentou atacar, foi arremessado para longe, com o corpo inteiro convulsionando. Ela deveria ligar para ele novamente? Ela sentia dor no peito. Shihoru correu. Seu pulso estava acelerado como nunca. Não, seu coração estava palpitando. Sua garganta apertou e ficou difícil respirar. Ela ainda conseguia ouvir latidos. Ela nem precisou olhar para trás. Os lobos negros estavam em seu encalço. Algo roçou sua canela direita. Presas de lobo negro, ela tinha certeza disso. Em seguida, a criatura a morderia e a arrastaria para o chão. Dark. Shihoru se virou e o chamou. Foi precisamente nesse momento que um lobo negro saltou sobre ela. Se Dark não tivesse atingido o lobo negro, este certamente teria cravado suas presas na garganta de Shihoru e mordido com força. Graças a Dark, o corpo inteiro do lobo negro se contorceu. Mas como foi um golpe fraco, ela não conseguiu arremessá-lo para longe. O lobo negro colidiu com Shihoru de cabeça. Shihoru foi derrubada. Quando ela empurrou o lobo negro para longe e tentou se levantar, outro lobo negro cravou suas presas em sua perna direita. Em vez de soltar um grito, Shihoru gritou. Escuridão. A escuridão fez aquele lobo negro voar pelos ares. Sua perna direita não doía tanto, mas não se movia direito. Enquanto Shihoru tentava rastejar para longe, os lobos negros a atacaram. Escuro. Ela tentou chamá-lo pelo nome, mas sua voz não saía. Seu corpo estava todo mordido. As presas cravaram-se profundamente e ela foi sacudida violentamente. Se continuassem assim, sua carne seria dilacerada. Eu vou ser devorado. Eu me esforcei ao máximo. Fiz tudo o que pude. Mas não, ainda não. Ouvinte, escuta na noite. Ela ouviu a voz de alguém. Ela jamais poderia ter previsto isso. Mas tinha uma pequena esperança. A voz gritou, bavarra. Bai, porcos. Seus porcos imundos. Seus imbecis. Seus tolos imbecis, seus idiotas, suas cadelas pervertidas, sadomasoquistas e mumificadas. Vou obrigá-los a confessar publicamente penitência por tudo o que fizeram, seus lobos sarmentos. Vocês são bestas em pele de lobo. Indefesos. Socorro, 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 soor. Por que de todas as pessoas tinha que ser ele? Aquele ladrão contorcia o corpo enquanto brandia suas 2 lâminas. Seus movimentos selvagens e heterodoxos eram bizarros. Difícil de descrever, mas faltava-lhes humanidade. Não faltava-lhes sequer um traço de razão, sabedoria e autocontrole que qualquer ser senciente deveria ter. Além disso, nenhuma das palavras que ele proferia fazia sentido. Os fatos são feitos de nada além de ficção. Os fatos são ficção. A ficção é fato. O pausão faz as tecnologias preexistentes agirem com indiferença. Abra a fechadura anti do meu coração, querida. Com todo o meu coração. Estes são os nossos dias sombrios juntos, meu bem. Sakanami. Ele era claramente insano. Parecia que até os lobos negros percebiam que algo estava errado com ele, pois estavam totalmente intimidados. Os lobos negros tentaram fugir. Alguns conseguiram, mas ele perseguiu e dilacerou alguns dos menos afortunados. Havia tantos lobos negros tentando devorar Shihoru de forma desordenada. Agora não restava nenhum. Sakanami gritou, Amanda, sem motivo aparente enquanto perseguia os lobos negros para longe. Assustador. Aquele cara era realmente assustador. Mas, ele me salvou. Será que ela realmente podia dizer isso? Seu corpo não se movia. Ou, para ser mais precisa, ela tinha medo do que aconteceria se tentasse movê-lo, então não conseguia. Sentia como se pudesse se despedaçar se movesse um dedo sequer de forma errada. Ela estava viva, sem dúvida alguma, respirando e consciente, mal e porcamente. Ela não tinha noção da intensidade da dor. Talvez estivesse em um estado tão grave que nem conseguisse sentir dor direito. Pelo menos tentei calcular, disse para si mesma. Pensei que se viesse para cá, as rochas do tufão poderiam aparecer. Mas talvez, eu nunca tenha tido uma chance. Em situações como esta, os magos têm dificuldades, né? Porque não podemos fazer nada sozinhos. Não poder fazer nada. Isso é a única coisa que eu não quero. Na verdade, mesmo que eu tenha que depender dos outros, de alguma forma, eu quero sobreviver. Quero ver todo mundo. Não quero ficar sozinho. Não quero encarar o fim, completamente sozinho. Fico pensando em como Manato-kun e Moguzo-kun se sentiram. Podemos estar com eles, então talvez essa tenha sido a única coisa boa nisso tudo. A chuva. A chuva. Não parece fria, nem nada parecido. Eu não quero sair assim, completamente sozinha. Eu não quero morrer. Eu gostaria que alguém estivesse ao meu lado. Eu me pergunto se a Yumi está bem. Se ela estiver, fico feliz. Eu não quero que a Yumi morra, assim, que eu seja o único a enfrentar um fim como este. Eu odeio isso. Estou me sentindo tão sozinho. Mas, o tempo que passei com todos, não foi em vão. É isso que eu quero pensar. Porque eu deveria ser capaz de levar a voz de todos, de levar essas memórias comigo. Eu fiz o meu melhor, não é? Manato-kun. Eu não perdi. Será que o Moguzo-kun virá me buscar, talvez? Se ele fizer isso, eu saberei que não estou sozinho. Isto parece bastante grave, disse uma voz. Não consigo ver. Está tudo escuro. Só ouço o som da chuva. E aquela voz. Só isso. Você se saiu bem.
Sim, eu me saí bem. Alguém reconheceu isso. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre ti. Sacramento. De jeito nenhum. A luz brilhou. Daqui e dali. Ela invadiu por todos os lados. Espalhou-se, preenchendo o ar. Ela se tornou a própria luz. Esquentar. Isso a puxou de volta, elevando o ar cada vez mais alto. Os olhos de Shihoru se abriram. Havia uma pessoa com o cabelo raspado, com uma expressão no rosto como se tivesse alcançado algum tipo de iluminação, olhando para ela de cima. Ei, que bom que você conseguiu. Essa foi por pouco. Suga-san, onde estão as outras crianças? Não as vejo por aqui. Vocês se separam? Ao longo do caminho. Entendo, disse Tsuga. Bem, nosso grupo está mais ou menos na mesma situação. Nada de novo por aqui, no entanto. Suga não lhe disse nada, então tudo vai ficar bem. Mas ela se sentiu melhor. Shihoru pensou por si mesma e tomou a melhor decisão possível. Ela arriscou tudo por uma tênue esperança, e pode-se dizer que ganhou a aposta. No fim, ela não tinha saído daquela situação apenas com a própria força, então não se orgulhava disso. Mesmo assim, não precisava sentir vergonha. Independentemente de como tivesse acontecido, ela tinha sobrevivido. Enquanto estivesse viva, poderia dar um jeito. Enquanto estivesse viva, a possibilidade existia. Ela disse muito obrigada. Não se preocupe com isso. Suga voltou a olhar para o peito de Shihoru. Posso curar seus ferimentos, mas não posso consertar suas roupas. Minhas roupas. Shihoru levantou a cabeça e examinou o próprio corpo. Levantando-se às pressas, ela pressionou o braço direito contra o peito. Puxando a barra da roupa rasgada para baixo, fez o possível para cobrir a parte inferior do corpo. Isso foi péssimo. Depois de ter sido dilacerada pelos lobos negros, suas roupas estavam em um estado deplorável. Quando ela olhou para Tsuga, ele havia se virado para o lado. A expressão em seu rosto era relaxada, como se estivesse apreciando a paisagem. Me desculpe por você ter tido que ver isso. Shihoru gaguejou. Foi uma cena e tanto. Eu só vi um pouco, então não se preocupe com isso. Isso me incomoda. Faz sentido. Certo. Suga largou a mochila e tirou algo de dentro dela. Aqui, este é um manto feito para proteger do frio. Se não se importar de usar o meu, vou pegar emprestado. É seu. Se não precisar mais, é só jogar fora. Desculpe, disse Shihoru. Por todo o transtorno. A capa cinza que Tsuga lhe entregou provavelmente era de lã e forrada com pele. Era grande demais para ela e um pouco pesada, mas cobria seu corpo completamente. Ela ficou feliz em ver que também podia ser fechada na frente. Ela não conseguia encontrar seu chapéu, mas seu cajado estava caído no chão ali perto. Agora que a magia das trevas era sua única opção, Shihoru não precisava necessariamente de um cajado. Mas ela se sentia desconfortável andando desarmada. Era melhor ter um cajado do que não ter nenhum. Onde estão os outros? Ela perguntou, em tom de deboche. Quem sabe? Mas eu ouvi a voz de Sakanami. Foi Sakanami-san quem me salvou. Não sei quanto aos outros, mas tenho certeza de que Moyuji vai resolver tudo muito bem. Mesmo que a gente se meta em uma grande confusão, ele sempre dá um jeito de equilibrar tudo no final. Você realmente confia nele. Eu não confio nele, entendeu? Disse Tsuga sem rodeios. Sempre foi assim até agora, só isso. Isso não significava que ele confiava nele? Shihoru não pôde deixar de pensar isso, mas apenas assentiu vagamente em vez de se aprofundar no assunto. Cada um era diferente. Era natural que houvesse abismos entre eles, ou que estivessem em níveis diferentes. E tentar preencher esses abismos à força ou nivelar as coisas para que todos ficassem iguais não era necessário. Suga era seu veterano, pertencia ao mesmo clã e a havia salvado. Parecia que ele também a observara um pouco, mas eles não eram amigos. O que você pretende fazer em seguida, Suga-san? Perguntou ela. Acho que vou ficar vagando por aí até o Moyuji vir me buscar. E você? Eu preciso encontrar meus camaradas. Kuzaku, o cara alto, e Yumi, o caçador? Eles, e o Haruhiro-kun e o Mary também. Já combinamos um ponto de encontro. Acho que todos irão para lá. Aquela caverna, não é? Certo. Será que eles conseguem? Parece difícil. Mas será que você mesmo conseguiria chegar lá? Preciso ir. Apelar para a força de vontade, hein? Suga colocou a mochila nas costas. Não acho que vai te ajudar muito. Eu mesmo não sou muito fã disso. Poder. Shihoru mordeu o lábio, olhando para baixo. Eu não tenho poder. Eu sei disso. Mesmo que eu não seja boa o suficiente, eu tenho que fazer. Há momentos em que você simplesmente tem que fazer. Para mim, esse momento é agora. Você não está pensando nisso da maneira errada? Será? Você está sendo ingênuo. Shihoru ergueu o rosto. Seria justo dizer que Tsuga estava inexpressivo, mas seus olhos e boca pareciam transbordar compaixão. Por outro lado, ele também parecia indiferente, ou talvez como se estivesse tramando algo, ou talvez como se não estivesse pensando em nada. Basicamente, ela não entendia. Você vai fazer isso mesmo sem ter forças? Isso não é uma receita garantida para o fracasso? Acho que não faz sentido. Você só quer poder dizer fiz o meu melhor para sua própria satisfação? Não é isso, não, protestou Shihoru. Então você está, na verdade, apenas apelando para a força de vontade. Pense, ou diga o que quiser. Não me importo. Vou superar isso. Vejo que você é teimoso. Ponto. Talvez. Acho que você está se colocando em desvantagem sendo assim. Com licença, Suga-san, mas não consigo imaginar que você ou qualquer pessoa do seu grupo esteja agindo com base no que é mais vantajoso para si, disse ela. Suga bateu na testa. Você me pegou. Você tem toda a razão. Shihoru curvou a cabeça profundamente. Obrigada novamente por curar meus ferimentos. Não me esquecerei dessa dívida de gratidão. Um dia eu lhe retribuirei, se eu for capaz, é claro. Ei, escuta. Sim? Shihoru ergueu o olhar.
Você não está esperando que eu te ajude sem que você precise dizer uma palavra ou algo do tipo, está? Não, na verdade não. Por que você pergunta isso? Eu imaginei. Não gosto desse tipo de coisa. Suga suspirou enquanto olhava ao redor. Ele parecia um pouco irritado. Ah, tanto faz. Tudo bem. Vamos embora. Ir? Para onde? Procurando seus camaradas. Não tenho muito o que fazer até Moyuji vir me buscar, então vou ajudar. Shihoru piscou repetidamente. Suga olhava para o lado, coçando a cabeça raspada. Tinha um corpo relativamente robusto, e embora sua expressão fosse suave, seu rosto era normal e masculino. Mesmo com o cabelo tão curto, não transmitia uma imagem muito máscula. Talvez fosse por isso que Shihoru não se importava com Tsuga. Talvez porque ela não quisesse se apaixonar agora, Shihoru tinha problemas com pessoas que a faziam se sentir muito constrangida por serem do sexo oposto. Suga não era assim. Mas será que Suga estava se sentindo tímido agora? Ele é meio bonitinho, pensou ela, apesar de si mesma. Shihoru rapidamente disfarçou o sorriso. Obrigada. Quantas vezes você vai dizer isso? Que quantas vezes eu já disse isso? Bem, não me importo. E não se preocupe em me pagar depois. Suga começou a andar e acrescentou em voz mais baixa. Afinal, eu consegui ver tudo direitinho. Suga. Você acabou de se dirigir a mim sem usar nenhum tratamento formal? Acho que você deve ter entendido errado. Será que eu fiz isso? Com certeza sim. Shihoru recompôs o foco enquanto seguia Tsuga. Afinal, todos os homens eram iguais? Ela não podia baixar a guarda. Era isso que aquilo significava. Será que a chuva deu uma trégua? Haruhiro estava posicionado com as duas mãos no joelho direito e o joelho esquerdo levantado, olhando para fora da caverna. Ele mal se movia, exceto para ajustar a direção do rosto. Sua concentração era incrível. Mary, que estava ao lado dele olhando também para fora, não tinha nem de perto o nível de concentração de Haruhiro. Aliás, seria mais preciso dizer que ela estava tão distraída que não havia comparação entre os dois. Eles estavam bem ao lado da entrada da caverna, perto o suficiente para que a chuva de fora os atingisse. Se molhar os incomodava e a água também sentia frio na pele. Mas além disso, honestamente, a falta de qualquer mudança era difícil. A paisagem ao redor deles, envolta em chuva e neblina, parecia uma pintura. Enquanto olhavam para fora e ouviam o som da chuva, surgia a dúvida se havia algum significado no que estavam fazendo. Bem, é claro que havia. Eles iriam se encontrar com seus camaradas ali. Mary e Haruhiro os aguardavam. Era possível que o inimigo aparecesse em seu lugar, por isso estavam observando. É claro que havia um significado nisso. Obviamente. Apesar disso, Mary se pegou lançando olhares para Haruhiro. Talvez eu devesse dizer alguma coisa, ela continuava pensando. Não havia necessidade de ficar em completo silêncio. Conversar em sussurros seria suficiente. Sobre o que ela deveria conversar, ela realmente não sabia, mas sentia que havia assuntos que poderiam ser discutidos. Certamente vários. Já fazia algum tempo que eles não faziam a vigília por aqui. Nesse instante, seus olhos encontraram os de Haruhiro pela primeira vez. Haruhiro imediatamente se virou para olhar para frente. Dê desculpe. Mary começou a baixar a cabeça. Não, agora não é a hora. Ela repensou a ideia e olhou para fora. Por que você está se desculpando? Só porque sim, disse ele. Eu vejo. Ninguém vem, hein? Sim, você tem razão. Você não está com frio, está? Perguntou Haruhiro. Não está tão frio assim. Então você está com um pouco de frio? É, faz sentido. É só um pouquinho. Estou bem. Não quero que você se esforce demais. Sou padre. Mary tocou os lábios. Isso não tem nada a ver com a situação, tem? Talvez não. Haruhiro deu uma risadinha. Não dá para curar resfriados, né? Sou surpreendentemente inútil. Isso não é verdade. Vocês, os padres, são como uma tábua de salvação. Para mim, para nós, basicamente para todo o partido. É isso que eu quero ser, disse Mary. Eu penso assim de você. Não, não sou só eu. Todo mundo pensa assim. Estou fazendo o meu melhor, para não me deixar abater. Oh, sim? Haruhiro perguntou. Sim, mas tudo bem. O que é? Se você se sentir fraco, tudo bem. Todos nós passamos por momentos assim. Eu posso, sei lá. Eu posso te apoiar. É para isso que serve o trabalho em equipe? Mary respirou fundo. Você já está fazendo tanto para me apoiar. Haruhiro ergueu o queixo. Soltou Durante todo o tempo ele continuou olhando para fora. Ele é. Quando sentiu algo aflorando dentro dela, Mary ficou perturbada. Sua primeira impressão ao conhecê-lo, para o bem ou para o mal, foi a de que ele era um menino, não um homem. Mesmo que estivesse apenas começando, ele era infantil demais para ser um soldado voluntário. Tinha olhos sonolentos, arrastava os pés, era pouco confiável e parecia não ter nenhuma visão de futuro. De certa forma, isso talvez fosse apropriado para a idade dele. Ele era um menino normal, mas de forma alguma preparado para viver naquele lugar. Naquela época, Mary trabalhava como curandeira, não recusando nenhum convite de grupo. Ela sentia que esse tipo de trabalho era o que mais lhe agradava. Mas talvez eu devesse parar com isso. Ela se lembrou de ter pensado naquela época. Foi por isso que ela aceitou a oferta deles. Olhando para trás, naquela época, Mary tinha dois sentimentos conflitantes dentro de si. O primeiro pensamento era que se ninguém ajudasse aquelas crianças, elas acabariam mortas. Agora que lhe pediram para assumir o trabalho, ela teria dificuldade para dormir à noite se as abandonasse. Era um sentimento parecido com pena. Não era piedade genuína, porém. Por exemplo, se uma mãe moribunda lhes confiasse seu bebê, poucas pessoas seriam capazes de se desfazer dele. Mesmo que fosse um incômodo, eles o protegeriam por um tempo. Se acabasse sendo um problema muito grande e eles não soubessem o que fazer, tentariam encontrar alguém que assumisse a responsabilidade, deixando-o em frente ao templo de Lumiaris ou algo assim. Isso certamente era melhor do que deixá-lo morrer, pelo menos.
Era esse tipo de pena irresponsável que ela sentia. O outro sentimento era o desejo de embarcar naquele navio que afundava. Esse era o tipo de desejo autodestrutivo que ela tinha naquela época. Mesmo depois de se juntar ao grupo, ela não imaginava que aquelas crianças tivessem qualquer futuro. Todo mundo é assim no começo, ela as consolava, o que não era verdade. Se alguém consolava aquelas crianças daquele jeito, com certeza havia alguma malícia por trás disso. Para ser franca, provavelmente não havia muitos soldados voluntários em treinamento tão ruins quanto eles. Eles só tinham deixado o padre apreensivo. Era um grupo assustadoramente maturo. Ela jamais imaginaria que eles ficariam juntos por tanto tempo. Ela jamais imaginaria que chegaria o dia em que dependeria do rapaz que conhecera naquela época. Haruhiro havia amadurecido, como ladrão e como líder. Ela não achava que isso se devesse a qualquer aptidão dele para tal. Haruhiro havia vivenciado tantas coisas que não podiam ser explicadas de forma tão simplista. Além disso, não era como se ele as tivesse buscado por conta própria. Provavelmente, ele estava relutante. Ele fora forçado a aceitar a situação e não tivera escolha a não ser fazê-lo. A situação não lhe deixará para onde fugir. Ele fora forçado a caminhar sobre uma corda bamba, e quando pensou ter finalmente chegado ao outro lado, viu-se obrigado a caminhar na beira de um penhasco. Os ventos estavam fortes, e ele mal conseguia se agarrar ao chão, mas precisava seguir em frente. Se Haruhiro, que estava na frente, não avançasse, ninguém mais conseguiria, então ele não teve escolha a não ser seguir em frente. Ele já tinha passado por isso repetidas vezes. Mary não tinha crescido nem metade, não, talvez nem um terço, do que Haruhiro crescia. Naquela época, Mary caminhava muito à frente dos outros, seguindo o caminho do soldado voluntário. Em certo ponto, eles a ultrapassaram, e agora ela os perseguia. Ela queria ser mais forte. Ela detestava ter que correr atrás deles. Ela queria, pelo menos, caminhar ao lado deles. Ela queria caminhar ao lado dele, para poder estufar o peito e andar com orgulho. Talvez fosse porque ela não fizera nada além de olhar para baixo por tanto tempo que se esquecera de como fazer isso. Por medo. Medo de perder de vista o caminho que finalmente encontrara, sem nunca saber quando o chão poderia desabar sob seus pés. À sua maneira, ela estava desesperada, com medo o tempo todo. Preciso mudar, pensou ela, determinada. Quero mudar. Do jeito que as coisas estão indo, vou me arrepender. Já tenho arrependimentos suficientes. Haru, disse ela lentamente. Haruhiro olhou para Mary por um instante. Ah, certo. O que foi? Quer se aproximar um pouco mais? Precisamos evitar que fiquemos com muito frio. Ah, é verdade. Mas mesmo assim, voltem para um lugar onde a chuva não nos alcance. Ok. Talvez eu tenha falado com muita firmeza, acrescentou. Não estou brava, tá? É assim que eu sou. Como eu sou agora, e provavelmente a verdadeira eu. Sim. Haruhiro sorriu e recuou cerca de 30 centímetros. Não sei como dizer isso, mas se você consegue se sentir assim, Mary. Não, como posso dizer? Se este é um lugar onde você pode ser você mesma, fico feliz. Mary recuou tanto quanto Haruhiro. A festa, você quer dizer? Talvez? Talvez seja porque estivemos em Darungar por tanto tempo, mas somos como uma família. Ah, sim, você tem razão. Uma família, Você é o pai, Haru? Perguntou Mary. Eu? De jeito nenhum. Não é isso. Bem, eu sou o líder então. Sou o irmão mais velho, talvez? No máximo. Quanto à mãe, quem será? Se eu tivesse que escolher. Shihoru, talvez? Ela é centrada, então talvez ela se encaixe no papel. Mas ter uma mãe sem pai, acrescentou Haruhiro. Talvez não haja paz? Nesse caso, você é o irmão mais velho e Shihoru é a irmã mais velha? 3 irmãs, Shihoru, Mary e Yumi, hein? Dos irmãos, seriam você, Kuzaku, e me desculpe. Bem, você conhece o Hanta. A voz de Haruhiro estava estranhamente seca. Ele não é do tipo que age como irmãozinho de ninguém. Verdadeiro. Posso dizer isso agora, mas éramos iguais. Ele e eu. Acho que ele provavelmente também queria ser meu igual. Nunca nos reprimimos um com o outro. Eu não gosto dele, mas ele sempre foi honesto e direto. Eu odeio isso me irrita. Você está errado. Ele discutia comigo sem rodeios sobre essas coisas, fossem elas sérias ou apenas bobagens. Não mentíamos um para o outro. Não havia necessidade. Acho que é difícil encontrar pessoas com quem você possa ser assim. Vocês eram amigas? Perguntou Mary. Não. Haruhiro fez uma leve careta. Não é isso. Definitivamente não. Nem pensar. Ele não é meu amigo, embora pudéssemos ter nos tornado algo mais se tivéssemos tido mais tempo juntos. Sei lá, ele nunca poderia ser meu amigo, mas talvez isso tenha sido para o melhor. Significava que não nos reprimimos um com o outro. Estranhamente, uma parte de mim ainda confia nele. Provavelmente eu acreditava nele. De que maneira? Eu achava que seríamos sempre assim, sem nos aproximarmos ou nos afastarmos. Para mim, meus camaradas, eu amo todos vocês e vocês são importantes para mim. Não consigo evitar ser mais tolerante com vocês. Existe esse aspecto na nossa relação, mas eu não tinha isso com ele. Isso equilibrava as coisas, por assim dizer. Ele era especial para você, mas não exatamente de uma forma positiva. Ninguém pode ocupar o lugar dele. Ele não é o único que se interessa por isso, disse Haruhiro. Isso vale para todos nós. Haru, sim? Você realmente acha que ele nos traiu? Eu não. Mary quase não conseguiu conter o sorriso. Haru respondeu instantaneamente. Ele negou sem hesitar um segundo. Ele acreditava nele. Essa era a dimensão da confiança que depositava em Hanta. Mary não via nenhum mistério no porquê. Na verdade, ela achava difícil acreditar que Hanta os tivesse traído de verdade. Acontecesse o que acontecesse, Hanta não trairia seus camaradas. Ela já teria desistido de Hanta há muito tempo se não acreditasse nisso. Mary, tem uma coisa que eu queria perguntar, disse Haruhiro. Certo. O quê? Você viu o Zodiac-kun desde que o Hanta acabou fazendo o que fez? Não. Mary balançou a cabeça e então refletiu.
Ela não podia afirmar com absoluta certeza, mas não tinha visto o demônio. Essa era a sensação que tinha. Acho que não. Embora isso se limite ao que eu pessoalmente testemunhei. Eu imaginei. Haruhiro olhou em volta enquanto assentia. É estranho. Mesmo sendo um cavaleiro temido, apesar de todas as suas reclamações, ele realmente ama o Zodíaco-kun. Ele usa aquele demônio como apoio emocional. Tenho quase certeza de que isso explica tudo. Verdade. Não importa o quanto ele apanhe do Zodiac-kun, ele invoca aquele demônio sempre que tem oportunidade. Foi exatamente por isso que me chamou a atenção, disse Haru. Ele deve estar escondendo alguma coisa. Não de nós, mas dos caras da Forgan. O fato dele não ter ligado para o Zodiac-kun é emblemático disso. Ele pode estar pensando nisso como uma espécie de trunfo. Por mais estúpido que seja, é o tipo de coisa que ele pensaria. É mesmo. Ele nunca te machucou diretamente, acrescentou Haruhiro. Na verdade, acho que ele estava tentando te proteger, à sua maneira. No mínimo, não é impossível pensar dessa forma. Sim, você tem razão. Quando ele lutou comigo, provavelmente estava falando sério. É que era a mim que ele estava enfrentando, sabe? A pessoa com quem ele quer ser igual. Bem, se você disser isso, ele vai parecer muito descolado, disse Haru. Se ele tivesse atacado a Yumi e ela tivesse se machucado, seria diferente, sabe? Mas fui eu. Isso é um pouco extremo, mas mesmo se ele tivesse me matado. Bem, até ele poderia ter sentido um pouco de culpa. Ele teria dito algo como, não me culpe, Haruhiro, eu não tinha escolha, ou algo assim com um sorriso forçado, não acha? Ele faria isso. Com certeza faria. Consigo imaginar a cara dele. Eu sei, né? Disse Haruhiro, dando uma risadinha. A chuva tinha diminuído bastante, a ponto de ser indistinguível da neblina. O sol não estava se pondo? Não parecia que tinha escurecido. Parecia que ela estava ali com Haruhiro, esperando o retorno de seus companheiros, há um tempo absurdamente longo. Mas talvez não tivesse passado tanto tempo assim. Ao longe, algo se moveu. Seria apenas o nevoeiro dissipando-se? Não, não era isso. Feliz, Haruhiro a chamou em voz baixa. Ela olhou para o lado e viu Haruhiro apontando com o dedo indicador da mão esquerda para o que estava à frente deles. Aquele sinal significava, tem alguma coisa ali. Mary prendeu a respiração e apertou os olhos. Era pequeno, e provavelmente não estava sozinho, o que significava que não eram seus camaradas. Era difícil eliminar o sentimento de decepção, mas ela não tinha tempo para se deixar abater. A decepção estava vindo direto para a caverna. Mesmo antes de ver a criatura, ela já tinha uma ideia do que poderia ser, e estava certa. Isso é, Haruhiro disse. Você sabe disso. Sim, eu sei. Ou já vi antes, eu acho. A criatura lembrava um gato. No entanto, sua cabeça era grande em relação ao corpo. Graças a isso, embora seu corpo tivesse o mesmo tamanho, ou fosse ligeiramente maior que o de um gato, ela se parecia um pouco com um gatinho. Os niaus eram animais quadrúpedes, mas também podiam andar sobre duas patas. Aquele niaia cinzento cambaleava sobre as patas traseiras. Uma grande diferença entre as patas dele e as dos gatos era que ele tinha dedos longos e era ágil o suficiente para agarrar objetos com firmeza. À primeira vista, porém, pareciam patas de gato, e quando caminhava sobre as patas traseiras, o niaia cruzava as pernas que mais pareciam braços, e inclinava a cabeça para o lado. Tão felino. É tão fofo. Mary se conteve quando estava prestes a abrir um sorriso, apertou os lábios e tossiu levemente. Então não é um dos niaus do Forgan. Provavelmente não, disse Haruhiro. Há uma pessoa chamada Shuro Setora-san que mora na vila. A casa de Shuro aparentemente é uma família de necromantes, mas Shuro Setora-san é um amante de niaus e começou a criá-los. Se bem me lembro, porém, os niaus da vila normalmente são criados pela casa de Katsurai, não é? Eles são os espiões Omitsu da vila. Pegou. Essa criatura era simplesmente fascinante por algum motivo. Enquanto Mary estava em cativeiro nas mãos de Forgan, ver os niaus era seu único alívio. Omitsu, ela murmurou pensativa. Sim. Então, para suprimir os niaus de Forgan, conseguimos que o amante de niaus da vila cooperasse conosco. Se não me engano, provavelmente é um dos niaus de Shuro Sora-san. A maior parte do que Haruhiro dizia entrava por um ouvido e saía pelo outro. É uma piada. O niaia encharcado pela chuva estava se aproximando. Mary quase disse, venha cá apesar de si mesma. Ela queria estalar a língua e acenar com ela. Mas não podia. Não posso. Se não for um inimigo, não deve haver problema, certo? Ou pelo menos não deve ser um problema. No fim, ela se conteve. Logo após entrar na caverna, o niaia se sacudiu, espalhando água por toda parte. Então, inclinando levemente a cabeça, soltou um niaia. É Ku. Mary fechou a boca com a mão no último instante e engoliu as palavras. Ku? Perguntou Haruhiro. Não é nada. Ku. Haruhiro piscou, depois colocou a mão na cabeça do niaia. Ei, niaia. Onde está seu mestre? Isso foi aceitável? Era o niaia que dava para tocar, talvez? Nesse caso, Mary cerrou o punho. Ele tinha tocado. Ela queria tocar também. Talvez ainda não seja tarde demais? Será que era permitido tocá-lo nessa situação? Talvez ela pudesse acariciar sua cabeça? Será que essa era a chance dela de fazer carinho nele? Mas naquele momento, a mão de Haruhiro estava repousando na cabeça do niaia. Para que Mary pudesse acariciar a cabeça daquele niaia, ela precisaria fazer com que Haruhiro movesse a mão. Ela o convenceria a movê-lo. Como? O que ela ia fazer? Precisava mesmo pedir? Como? Talvez. Haru, deixa eu tentar acariciá-lo também. Isso foi, direto demais, não importa como ela pensasse a respeito. Será que ela não conseguia encontrar uma maneira mais indireta de dizer isso? Haru, deixa eu tentar acariciar também? Entonação ascendente na última palavra. Como foi? Pareceu um pouco mais suave, talvez. Embora ela tivesse a sensação de que não mudou muita coisa. Bem, então, o que achou? Eu também gostaria de tentar acariciar o niaia, sabe? Indireto. Aquele sabe, no final foi tão evasivo. Me irritou.
Se alguém pedisse algo para Mary desse jeito, ela poderia responder, e daí? O Haruhiro poderia pensar, e daí? Qual o problema? O que você quer fazer? Fala logo. Isso mesmo. Se ela quisesse alguma coisa, deveria dizer a ele em vez de tentar evitar. Nesse caso, ela diria o seguinte: Haru, eu quero fazer carinho no Nyaya. Deixa eu fazer carinho nele. Que? Foi isso. Diga. Ela podia prever a resposta de Haruhiro. Ah, entendi. Claro. Pode falar. E foi só isso. Ele não pensaria, não diga coisas estranhas ou algo do tipo. Haruhiro não era esse tipo de pessoa. Ele não saía por aí zombando dos outros. Então diga. Ela deveria simplesmente dizer. O que havia para se envergonhar? Envergonhada. Sim, foi constrangedor. Ela ficou extremamente envergonhada. Era um mistério até para ela porque se sentia tão envergonhada com aquilo, mas não conseguia evitar. Por quê? É orgulho? Que tipo de orgulho? Estou tentando bancar o descolado? Eu não sou nada descolado, então de que adianta isso? Qual o sentido? Eu não queria mudar? Nesse caso, o que vou fazer se não consigo nem fazer isso? Eu quero acariciar o Nyaya. Eu quero muito acariciá-lo, então vou fazer. É um passo muito pequeno. Preciso dar esse passo. Se eu não consigo fazer isso, nunca vou conseguir mudar. Diga contando até 1, 2. Não, 2 é muito curto. Vamos fazer 1, 2, 3. Vou contar até 5. Se eu fizer isso, tenho certeza de que consigo. Feliz? Perguntou Haruhiro. Ah, hein? Aconteceu alguma coisa? Nada de errado. Tem certeza? Haruhiro olhou para além da névoa. Ah, de novo. Havia algo mais se aproximando. Dessa vez provavelmente não foi um Nyaya. Era grande demais para isso. Era humano? Em meio ao som da chuva, ela conseguiu ouvir passos. Aparentemente eram 2 pessoas. Um grupo de 2. Mesmo que fossem grandes, isso só significava que não eram tão pequenos quanto um Nyaya, e não que fossem especialmente altos para um humano. Um deles, pelo menos, não era maior que Mary. O outro parecia ser maior que Mary, não maior que Haruhiro. Seria justo dizer que tinham uma aparência bizarra. Cada um estava envolto em tecidos de cores variadas que cobriam todo o corpo, inclusive o rosto. Haruhiro pareceu um pouco hesitante sobre o que fazer, então suspirou. Ui, eu tinha me esquecido disso. Bem, na verdade não. É verdade. Esquecido? O quê? Haruhiro apenas disse, sim, e acenou vagamente com a cabeça, depois pegou o Nyaya cinza. Ele pegou? Mary pensou, chocada. Não acredito. Isso é absurdo. Diga que é mentira. Não acredito. Você também consegue pegar? Espera aí, Haru. Por que você está pegando esse Nyaya tão facilmente? Setora-san. Haruhiro fez uma leve reverência. Mantendo o Nyaya enquanto fazia, é claro. É assim que devo te chamar? Ou, você prefere Shuro-san? Setora está bem, disse a menor das 2 secamente sem parar. Era a voz de uma mulher. Shuro Setora. A guardiã dos Nyaos. Ela era uma mulher? Setora arrastou o grandalhão para dentro da caverna com ela. Mary demorou a perceber, mas agora via que o companheiro de Setora provavelmente não era humano. À primeira vista parecia humano, mas aqueles braços blindados eram muito compridos. As mãos também eram grandes. Haruhiro havia mencionado que Setora nascerá em uma casa de necromantes. Isso significava que seu companheiro era um golem? Parece que eles se dispersaram, disse Setora, removendo em seguida o pano que cobria seu rosto, pois parecia estar atrapalhando. O que vocês pretendem fazer? Haruhiro engoliu em seco e seus olhos se arregalaram. Mary também ficou um pouco surpresa. Seria difícil imaginar aquele rosto a partir de sua voz e aparência. Ela era uma menina, não uma mulher. Seu cabelo preto estava cortado na altura dos ombros, seus olhos eram tão grandes que pareciam que iam saltar das órbitas. E ainda assim ela era uma menina que pendia mais para o lado fofo do que para o bonito. O quê? Setora lançou um olhar fulminante para Haruhiro e Mary, um de cada vez. Pelo jeito que os olhava, dava para perceber que estava ofendida. Mas como seu rosto era adorável, ela não era intimidadora. Vocês não são da vila, então não é como se achassem estranho meu cabelo ser curto, né? Ah não, Haruhiro acariciou a barriga da Nyaya cinza. Haha, ele soltou uma risada sem graça. Não particularmente. Ah, é verdade. As mulheres da vila deixam o cabelo crescer. Você estava comentando algo sobre isso antes, agora que mencionou. Esse tom que você está usando comigo me parece muito familiar, disse Setora friamente. Cook, dê desculpe. Me desculpe. Sei lá, quando vi seu rosto me pareceu familiar. Familiar? Não, não é bem isso. Está no meu sangue, sabe? Os membros da casa de Shuro têm rostos infantis há gerações. Isso também explica porque não gosto de revelar meu rosto. Não acho que seja algo para esconder, disse Haruhiro. Bem, é apenas o que eu penso. Não haja como se soubesse de tudo, forasteiro. Setora arrancou o Nyaya cinza dos braços de Haruhiro e o soltou. Bem, parece que eu também vou deixar a vila. O Nyaya cinzento sentou-se na entrada da caverna e começou a se lamber. Estava se lambendo. Lambendo diligentemente todo o corpo com aquela linguinha rosada. Tão fofo. Mary ainda queria abraçá-lo. Mas se ela o interrompesse enquanto ele estivesse se limpando, ele não gostaria dela. Mary desviou o olhar do Nyaya cinza e alternou o olhar entre Haruhiro e Setora. O que estava acontecendo? Haruhiro estava agindo de forma estranha. Parecia intimidado. Bem, quando encontrava pessoas que não conhecia muito bem, Haruhiro tendia a ser assim. Ele não era do tipo que olhava as pessoas nos olhos enquanto falava. Mesmo assim, o jeito como ele baixou a cabeça, olhando para Setora com os olhos voltados para cima e tentando avaliar seu humor, foi um pouco estranho. Você vai embora da vila, disse Haruhiro. Bem sim. Não tenho nenhum apego duradouro à aldeia. Nossos caminhos estavam destinados a se separar eventualmente. Aconteceu de isso acontecer agora. E quanto a Arara-san? Eu não te disse. Eles se dispersaram. Tenho meus Nyaos de guarda, mas nem eu consigo acompanhar onde todos estão a cada instante.
Tenho certeza de que há alguns que os Niaus também perderam de vista. É cruel esperar tanto dos Niaus. Sim, acho que sim. Parece que você está bem. Setora lançou um olhar de soslaio para Mary. Esta é a mulher que você se deu ao trabalho de salvar? Eles não a usaram para fazer suas necessidades? Isso, Mary hesitou por um momento, sem saber como responder. Não aconteceu. Então você teve sorte. Sim, você pode ter razão. Oi. Por algum motivo, Haruhiro apontou apressadamente para Setora e o Nyaya cinza com gestos e um olhar. A verdade é que aquele Nyaya me mostrou o caminho até você. Se não fosse por aquele Nyaya, em outras palavras, se não fosse pela ajuda da Setora-san, não sei se teria conseguido chegar até você sozinho. Ah, então era isso. Mary se virou para Setora, inclinando-se para frente e fazendo uma reverência profunda e educada. Muito obrigada. Não precisa agradecer. Afinal, vou receber minha indenização. Claro que sim. Haruhiro fechou apenas o olho esquerdo e esfregou a pálpebra repetidamente com a mão. Estava coçando? Setora estreitou os olhos enquanto olhava para Haruhiro, seus lábios formando um leve sorriso. Era meio assustador. Ou melhor, ela me lembra alguém. Mary pensou, intrigada. Talvez tenha sido um milagre que ela tivesse se lembrado tão rápido. Afinal, provavelmente nunca tinha falado com ela. Não era como se lembrasse claramente do rosto dela. O penteado, os olhos grandes e o jeito simples e tranquilo. Era só isso que lhe vinha à mente. Essa garota me passou a mesma impressão daquela que estava no antigo grupo do Kuzaku. Se Mary se lembrava bem, ela era uma ladra como Haruhiro. O nome dela era Chocolate. Sim, Chocolate. Quando ela caiu na fortaleza de observação dos mortos, Haruhiro gritou. Mary pensou, será que ele a conhecia? Ele a conhecia. Sem dúvida. Afinal, sabia o nome dela. Além disso, havia algo claramente estranho em Haruhiro naquela vez. Mary não se lembrava dos detalhes exatos, mas ele estava agindo de forma esquisita. Talvez aquela garota, Shoko, fosse mais do que apenas uma conhecida para Haruhiro. E daí se ela fosse? Setora lembrava Shoko, que havia morrido bem diante de seus olhos. Seria por isso que Haruhiro parecia tão abalado? Ora. Setora cruzou os braços. Por algum motivo, Haruhiro sentou-se onde estava. Sim, eu sei. Mary inclinou a cabeça para o lado. O que você sabe? Minha compensação. Setora deu um resmungo baixo. Cumpri minha parte do acordo. Agora terei o que é meu por direito. Ah, mas... Haruhiro olhou para Mary com um sorriso dolorido no rosto. Na verdade, talvez seja bom que Mary esteja aqui. Ela pode me tratar logo depois. Te dar um presente? Por quê? Perguntou Mary. Foi decidido que eu forneceria material. Fornecer material? Para quê? Para um golem de carne. Carne. Vou arrancar o olho dele. Setora aproximou-se de Haruhiro e agachou-se. Você queria que eu poupasse seu olho dominante, então é o esquerdo que vou arrancar, certo? O olho esquerdo dele? É então. Haruhiro olhou para baixo e coçou a cabeça. Desculpe. Por que você está se desculpando, Haru? Não, eu só senti que devia. Você está doando seu olho? Tipo, tirando-o e dando para ela? Não sei bem como isso vai funcionar, mas acho que sim. Se você fizer isso, eu não consigo curar, nem mesmo com o sacramento. Você entende isso, não é? Bem, mais ou menos. O que você quer dizer com mais ou menos? Você, mulher. Setora lançou um olhar fulminante para Mary. Por que está tão irritada? Esse homem fez o acordo comigo porque precisava do meu Niaus para te resgatar. Eu não estou com raiva. Gaguejou Mary. Então, cale-se. Não tinha como eu ficar calada. Foi por minha causa que Mary cobriu a boca com a mão. Isso mesmo. Ele fez isso por mim. Por minha causa, Haruhiro está sendo forçado a entregar seu olho para essa mulher. Desculpe. Haruhiro esfregou a nuca. Eu meio que não queria que fosse assim. O momento quer dizer, fazer isso na sua frente. Duvido que você queira ver e honestamente eu não quero deixar você ver. Então, desculpe, você poderia nos deixar em paz? Ah, mas eu vou precisar que você me cure com magia quando tudo acabar. Então talvez seja tudo a mesma coisa no final. Chega disso. Levante o rosto para que eu possa ver bem. Setora segurou o queixo de Haruhiro entre o indicador e o polegar da mão direita e o ergueu. HMPH. Um olho com aparência jovial sem dúvida. Bem, sim, eu não sou um cadáver. Estou vivo. Suponho que sim. Setora afastou os cabelos de Haruhiro do rosto com a mão esquerda e aproximou o rosto do dele. Havia necessidade de tanta proximidade? Bem, Setora planejava arrancar o olho esquerdo de Haruhiro, então talvez houvesse. Era difícil dizer. De qualquer forma, Haruhiro estava dócil, como se tivesse aceitado que era obrigado a permitir aquilo. Nem Haruhiro nem Setora poderiam estar falando sério sobre isso. Era o que Mary queria acreditar, mas seja lá o que Setora estivesse pensando, Haruhiro estava falando muito sério. Era difícil chamá-lo de resoluto, mas Haruhiro podia ser estranhamente comprometido. Como quando ele jamais abandonaria um camarada. Haruhiro estava sempre se sacrificando. Não era que Mary não entendesse isso. Era melhor se machucar do que ver seus camaradas machucados. Entre perder um camarada e morrer, se fossem forçados a escolher entre um e outro, Haruhiro certamente escolheria o segundo, e Mary também. Dito isso, não havia como ela aceitar isso. Eu faço isso. Mary se colocou entre Haruhiro e Setora. Quando ela o fez, Setora imediatamente e sem rodeios a interrompeu com um olhar frio. Isso não vai funcionar. Por que não? Não foi você com quem fiz o acordo. Foi com este homem e somente com ele. E a minha condição era receber o olho esquerdo dele. Não lhe cabe exigir que eu mude os termos. Certo, talvez você tenha razão, mas... Além disso, não tenho interesse nos seus olhos. Então você está dizendo que tem interesse no de Haru? Não pareceu assim? Perguntou Setora. Eu enxergo bem, e meus olhos não parecem sonolentos como os da Haru. Mary, isso não tem nada a ver com meus globos oculares. Tenho quase certeza de que é o formato das minhas pálpebras. Me desculpe, eu não quis dizer isso dessa forma.
Setora soltou um suspiro exasperado. Seu falatório não lhe servirá de nada, mulher. Que mulher? Você também é mulher. Mary quase disse isso, mas se conteve. Isso não é bom. Estou muito emocionada. Se acalme. Eu que preciso me acalmar primeiro. Pensar com a cabeça fria. Então eu lhe darei algo mais valioso do que o olho esquerdo de Haruhiro. Ela disparou. Não. Mesmo que seja um braço ou uma perna, não me importarei. Não preciso disso. Então, o que você quer? Haruhiro abriu a boca para tentar dizer algo, mas Setora repentinamente agarrou a cabeça e o queixo de Haruhiro com ambas as mãos e o puxou para si. Espere. O que você está fazendo? Mary pensou freneticamente, tratando Haru como um objeto. Espere, ela exclamou. Tenho me interessado por esse homem, disse Setora. Em vez do olhar de uma mulher por quem não tenho interesse, deveria ser óbvio que o olhar de um homem que me interessa tem um valor muito maior. Não entendo esse raciocínio de jeito nenhum, exclamou Mary. Não peço que você entenda. Aliás, Setora começou a esfregar o rosto de Haruhiro com as duas mãos. Não acho que haja necessidade de pressa em pegar o olho esquerdo dele. Não precisa ser agora. Terei o olho esquerdo dele quando eu quiser. Até lá, Haruhiro. Esse sim? Seu olho esquerdo é meu, mas o deixo sob seus cuidados. Eba, isso é, bom? Posso ficar feliz com isso? Você é diferente dos homens da aldeia. Há algo de novo em você. Ah lá, Haru, disse Mary em tom ríspido, percebendo em seguida que estava fingindo estar chateada. Por que você está sorrindo? Eu não estou sorrindo, tá bem? Quer dizer, não é hora para sorrir, né? Ah, é? Mary desviou o olhar. Você parecia um pouco feliz por algum motivo. Não estou nada feliz. Aliás, Haruhiro, Setora disse. Sim? O quê? Setora-san, você poderia me soltar, por favor? Você acha que tem moral para me pedir favores? Perguntou Setora friamente. Eu diria que isso é uma coisa, mas isto é outra. Um argumento justo. Eu sei, né? Embora isso não signifique necessariamente que eu vá aceitar. Talvez você não saiba, mas eu era conhecida por ser uma pessoa difícil, mesmo na minha aldeia. Ah, entendi. Por favor, me solte. Haruhiro se desvencilhou do aperto de Setora e se levantou. Foi uma promessa, então eu te dou meu olho esquerdo quando você quiser, mas não te devo mais nada. Oh, disse Setora, arregalando os olhos de forma exagerada. Em outras palavras, você não precisa mais da minha ajuda? Nesse caso, vou retirar todos os meus niaus de uma vez. Vou levar seu olho esquerdo também. Se nos separarmos aqui, talvez nunca mais nos encontremos. Haruhiro baixou a cabeça. Isso seria um problema. Mary não queria admitir, mas teve que admitir. A verdade é que Haruhiro e Mary estavam apenas esperando seus companheiros chegarem. Eles quebraram a cabeça pensando se deveriam fazer isso ou aquilo, mas no fim não havia mais nada que pudessem fazer. Não havia nada que pudessem fazer. Embora eu não possa fazer isso imediatamente, Setora dobrou os joelhos e olhou para o rosto de Haruhiro de baixo. Se eu pedisse aos meus niaus que se concentrassem em encontrar seus companheiros, tenho certeza de que eles também conseguiriam. Meus niaus conhecem esta área ainda melhor do que eu. E vocês? Se conhecem bem o terreno, talvez não precisem da minha ajuda? Prevejo que amanhã será um dia excepcionalmente claro, então a visibilidade será boa. Há outros problemas que surgem nos dias em que não há neblina no Vale dos Mil. O que vocês farão? Procurarão com todas as suas forças? Essa mulher, Shuro Setora. Ela parece gostar do Haruhiro, mas apesar disso está o atormentando, fazendo sofrer e gostando disso. Ela disse que era uma pessoa difícil, mas na verdade ela é simplesmente maldosa. Eu não deveria estar pensando isso depois que ela me resgatou, e ela tem uns rostinhos tão fofos, então não quero ter uma má impressão dela. Ainda assim, não consigo gostar dela. Na verdade, talvez eu a deteste. Mesmo que ela odiasse Setora, seria imaturo expulsá-la por causa disso, e sendo realista, seria uma péssima ideia. Uma ideia muito ruim. No entanto, será que Setora iria ajudá-la só porque Mary curvou a cabeça para ela? Improvável. Haruhiro. Setora provavelmente estava agachada porque queria ver Haruhiro pedir sua ajuda. Além disso, ela queria fazê-lo se submeter a ela. Ela queria que ele a obedecesse, não é? E Haruhiro sabia o que devia fazer como líder do grupo. Por Mary e por um de seus camaradas, ele já havia oferecido seu olho esquerdo. Ele poderia muito bem jogar a própria vida fora. Setora-san. Haruhiro curvou-se até que sua cabeça estivesse quase na altura do joelho. Por favor, ajude-nos a encontrar nossos camaradas. Muito bem, disse Setora com arrogância. Em seguida, acrescentou tão rapidamente que foi difícil reagir. Mas eu tenho um problema de saúde. Eu já esperava por isso. Que tipo de condição ela imporia? Mary cerrou os dentes. Se Setora dissesse algo estranho, Mary ia querer impedir Haruhiro, mas não podia. A menos que fosse algo realmente grave, não, mesmo que fosse, Haruhiro provavelmente aceitaria. Setora o conhecia bem, então poderia dizer algo verdadeiramente ultrajante. O que é? Haruhiro manteve a cabeça baixa, olhando para Setora com os olhos voltados para cima. A condição. Antes disso, tenho uma pergunta. Ah, claro, pode ir em frente. Você e aquela mulher estão apaixonados? Gritou Haruhiro e Mary disse. O que você está antes de ficar em silêncio, sem palavras? Não acho que a pergunta seja motivo para tanta surpresa, disse Setora, arqueando as sobrancelhas em sinal de ofensa. Vocês dois são camaradas, certo? Se duas pessoas que convivem diariamente desenvolvessem esse tipo de relacionamento, certamente não seria nada em comum. Na vila, aqueles das casas mais baixas geralmente se casam com pessoas próximas e têm filhos com elas. Além disso, Haruhiro, você estava disposto a morrer para resgatar aquela mulher. Não é normal pensar que vocês são mais do que simples camaradas? Ele não. Haruhiro se virou para Mary, desviou o olhar imediatamente e balançou a cabeça, mas o corpo inteiro para frente e para trás. Não é isso, tá bem? A gente não tem nada disso, a gente só é muito camarada. Camarada, tá bem? Tá bem. A gente é camarada.
Por algum motivo, Setora fixou o olhar em Mary. Isso é verdade? Claro. Mary prendeu a respiração e quase tossiu. Camaradas. É isso que Haru e eu somos. Nada mais e nada mais. Há algum motivo para você ter dito mais 2 vezes? Ele não? Ele não somos nada mais, nada menos e nada além disso. É isso. Entendo. Setora acenou levemente com a cabeça 2 vezes. Então não deve haver problema, Haruhiro. O que é isso? Haru. Quando Setora se corrigiu, Mary sentiu uma pulsação na têmpora e uma leve dor. O que está acontecendo com ela? Ela está agindo de forma muito íntima com ele. Então, de repente, a ficha caiu. Se aquilo fosse verdade, Mary estava agindo de forma excessivamente familiar com Haruhiro ao chamá-lo de Haru também. Inicialmente, ao tentar diminuir a distância entre ela e seus camaradas, ocorreu-lhe mudar a forma como se dirigia a eles, como uma demonstração do tipo de relacionamento que aspirava a ter com eles. Ela ponderou bastante sobre o que fazer, decidindo começar pelo líder. A primeira opção inofensiva que lhe veio à mente foi adicionar um "Kun" ao seu nome. Embora fosse fácil se acostumar e ela gostasse, Haruhiro-kun era um pouco longo. Se usasse Haru-kun, estaria se sobrepondo a Yumi. Além disso, embora fosse fofo para uma garota como Yumi chamá-lo de Haru-kun, não seria estranho se Mary o fizesse? Usar San seria esquisito ou melhor, parecia provável que a fizesse parecer excessivamente formal. Nesse caso, que tal Haru-pin? De jeito nenhum, nem pensar. Não fazia sentido. Aruri então? Aruriron? Arumeiro? Para ir com tudo e chamá-lo de Aruaru? Arushin? Não, isso foi claramente demais. Após muita hesitação, ela escolheu um nome curto e fácil de usar, Haru. Optou por algo seguro. Imaginou que provavelmente funcionaria. No entanto, quando chegou a hora de realmente chamá-lo assim, ela hesitou. Afinal, melhor não fazer isso. Ela estava quase repensando sua decisão, mas quando se deixou levar e tentou se dirigir a ele dessa forma uma vez, surpreendentemente tudo correu bem. Pelo menos foi assim que Mary se sentiu, mas talvez ela estivesse sendo familiar demais. Mas deixando isso de lado, por que essa mulher de repente começou a se dirigir a Haruhiro como Haru? Haru. Setora o chamou assim novamente e então sorriu levemente. Até que eu me canse disso e lhe diga o contrário, você agirá como se fosse meu amante. Essa é a condição. Eu não vou perder, pensou Hanta furiosamente. Não para aquele maldito covarde. Ele não deveria ter perdido. Aquela foi a primeira vez que os dois lutaram de verdade. Ele sabia que eventualmente chegariam às vias de fato. Era uma coisa que ele absolutamente não podia dizer. Ele nem sequer havia considerado essa possibilidade. Mas, se chegasse a esse ponto, ele sabia que venceria. Hanta tinha certeza disso. Quer dizer, o cara é um ladrão. Lutar não é a especialidade dele. Eu sou um cavaleiro temido. Tudo nasce das trevas e para as trevas retornará. Todos os que vivem serão igualmente abraçados pela morte. Este era o credo dos temíveis cavaleiros. O conflito era o dever daqueles que seguiam o deus das trevas Suliel, assim como levar a morte aos derrotados. Cada técnica mágica ou de combate dos cavaleiros temíveis existia para esse fim. Os lords haviam incorporado outras técnicas únicas que levavam à morte de seus inimigos, independentemente dos meios que estes tivessem de usar, aos cavaleiros temíveis. Somente um servo de Suliel poderia compreender, mas ao abandonar a moral e a emoção, e aguçar o espírito, um cavaleiro temível atingia o ápice da pureza. Naquele lugar, uma batalha deixava de ser uma batalha, tornando-se algo tão natural quanto respirar. Lutar como se respira, emergir vitorioso e trazer a morte. Esse era o ideal de um cavaleiro temível. Não havia a menor possibilidade de um cavaleiro temido como Hanta ser derrotado por um mero ladrão. A verdade era que Hanta estava brincando com o ladrão. Quando fechou os olhos agora, suas sensações daquele momento retornaram. Quanto mais o estilete e a adaga do ladrão se chocavam com o R-hiper de Hanta, mais furioso ele ficava. O ladrão conhecia Hanta, então não teria sido fácil eliminá-lo com um único golpe. Hanta também sabia disso. No entanto, por achar que já sabia, Haruhiro ficou surpreso. Será que é tão diferente assim? Ele se perguntava. Toda vez que percebia o choque de Haruhiro, Hanta tinha vontade de dizer, você aprendeu a lição? Ele mal conseguirá se conter. Saiba qual é o seu lugar, Haruhiro. No fim, você não é páreo para mim. Você não pode me vencer. Apenas aceite e se renda. Escape. Dê um salto. Então, desapareceu. As habilidades de movimento de um cavaleiro temido não se resumiam apenas ao jogo de pés, envolviam também encolher, esticar, dobrar e torcer o corpo inteiro. Para Hanta, que era pequeno para um combatente ou um cavaleiro temido, e cujas habilidades atléticas não eram significativamente melhores do que as de outras pessoas, as habilidades de movimento eram o foco principal. Basicamente, se ele não pudesse se mover, não poderia lutar. Se parasse para trocar golpes, certamente perderia. Ele precisava se mexer, simplesmente continuar se mexendo. Quanto mais ele se mexia, mais a vitória se aproximava. Por isso, em combate real, ele andava por aí usando suas habilidades de movimento constantemente, como se fosse um idiota e esse fosse o único truque que conhecia. Mesmo depois de usá-las e usá-las mais uma vez, ele continuava a usá-las. Se não fosse tão longe Hanta, o cavaleiro temido não teria futuro. Desde que aprenderá a exaustão na guilda, Hanta pensava assim. Não importava o que lhe dissessem, ele lutava suas batalhas com o uso excessivo de habilidades de movimento. Ele fez isso para vencer. Esse era o único caminho para ficar mais forte. Entendeu, Haruhiro? Pensou ele furiosamente. Eu não sou como você. Afinal, eu não sou líder. Seu trabalho é manter o grupo unido. Mesmo durante a luta, você precisa ficar de olho em todos e controlar a situação. Eu sou diferente. A única coisa que eu preciso fazer, mais do que qualquer outra, é matar o inimigo. Eu preciso ficar mais forte. Sou um camarão, mas preciso ficar forte. Você sabe o quão difícil isso é, Haruhiro? Vou ficar cada vez mais forte. Eu sou forte, digo para mim mesma.
Sabe o que acontece quando eu digo isso? Eu ouço aquela risada debochada. Ei, qual é? Você está falando sério? Você realmente pensa isso? Olha em volta. Cada um desses caras é maior que você, e eles brandem essas armas enormes como se não fossem nada. Mesmo entre os caras que se alistaram ao mesmo tempo que você, tem o Renji e o Ron. Eles estão em outro nível. Quantos centímetros o Moguzo tinha a mais que você? Não tem como diminuir essa diferença, sabe? Se o Renji te acertasse com tudo que ele tem, Hanta, cara, você morreria com um só golpe, não é? Quanto mais penso nisso seriamente, mais sou levado a crer que a diferença é enorme. Enorme demais. Não deixe isso me abalar. Isso é impossível, e você sabe disso, não sabe? É normal que isso me abale. É fácil o suficiente para fazer um cara se desesperar. Quer dizer, não estamos brincando aqui, sabe? Vidas estão em jogo, entendeu? Se eu morrer, serei simplesmente acolhido pelo inferno da caveira. Bem, sim. Mas você acha que eu vou conseguir aceitar isso? Tão facilmente? Eu não quero morrer. Se eu morrer, pode ser o fim. Eu sei que. Eu já vi isso. Os caras que morreram viraram cinzas e agora nunca mais os veremos. Eu ainda não posso morrer. Quer dizer, eu ainda não terminei. Cheguei até aqui, este é o meu limite. Não consigo ir mais longe, ainda não alcancei esse ponto. Entendeu, Haruhiro? Eu ainda não estou esgotado. Não vou desistir por aqui. Não eu. É isso que eu digo a mim mesmo para me manter firme, e sigo em frente. Eu não sou um perdedor patético e indeciso como você. Tipo, ser bonzinho com os nossos camaradas? Isso é dependência, e você sabe disso. É depender dos outros. Se eu fizer isso, vou ficar fraco. Haruhiro, eu preciso ser mais forte que você. Fiz tudo o que pude para ser assim e continuo fazendo. É por isso que sou mais forte que você. Agora é uma boa oportunidade, então deixe-me lhe ensinar uma lição. Essa era a sua intenção. Haruhiro tinha certeza de que iria salvar Mary. Dada a situação, Hanta sabia que ele provavelmente faria isso sozinho. Hanta tinha duas opções, impedi-lo ou não. Não havia outra escolha. Ele teve que impedi-lo. O velho Takasaji certamente teria notado Haruhiro se movimentando. E Takasaji suspeitava de Hanta. Hanta ainda não se juntou de verdade a Forgan. Ele certamente tentará facilitar as coisas para seus camaradas. Era o que Takasaji pensava. Então, ele estaria observando Hanta e prestando muita atenção em Haruhiro e nos outros também. Takasaji nunca perdia uma oportunidade. Se Haruhiro se movesse, Takasaji com certeza perceberia. Hanta teve que impedi-lo. Ele teve que fazer isso sozinho. Naturalmente, ele sabia que Takasaji também viria. Afinal, ele não confiava em Hanta. Na verdade, foi exatamente assim que aconteceu. Agora que a situação havia chegado a esse ponto, Hanta sabia que não podia deixar Haruhiro escapar. Ele sabia o quão bom Takasaji era. Aquele velho era incrivelmente habilidoso. Ele só tinha um braço e um olho, mas nada disso importava. Mesmo que Hanta, Haruhiro e Kuzaku se juntassem contra ele, não teriam a menor chance de vencer. Mesmo que Yumi, Mary e Amaga Shihoru se juntassem, seria arriscado. Takasaji mataria Haruhiro facilmente. Já fomos camaradas, disse Hanta. Terei a decência de matá-lo eu mesmo. Ao dizer isso, Hanta esperava que Takasaji não recusasse. Por quê? Porque, a julgar pela personalidade de Takasaji, ele provavelmente gostaria de testar Hanta. De certa forma, essa talvez tenha sido a fraqueza de Takasaji. Takasaji era bom demais. Era perspicaz demais e conseguia perceber a clara diferença entre os níveis de habilidade deles. Takasaji sabia que Hanta era inferior a ele. Era um garoto. Não valia a pena lutar. Por causa disso, Takasaji achava que poderia lidar com Hanta sempre que precisasse. Ele não estava subestimando de verdade. Era uma avaliação precisa da realidade. Então essa era a única brecha que Hanta tinha para explorar. Takasaji o deixaria agir mesmo desconfiando dele. Se Hanta tivesse se mostrado totalmente leal a Forgan, ótimo. Caso contrário, se Hanta tivesse tentado trair Forgan, ele teria sido punido. No final, Hanta acabou entrando em uma luta mano a mano com Haruhiro. Depois disso, ele só precisava vencer. Derrotar Haruhiro. Fazê-lo se render. Eles não vão te matar, Haruhiro, ele pensou. Existe um caminho. O jeito de fazer tudo dar certo. Vou te mostrar do que sou capaz. Depois, quando você estiver bem derrotado, farei uma proposta. Tudo o que você precisa fazer é dizer, ok, é simples. Entrar para Forgan vai resolver tudo. Não só eu. Todos nós. Nos tornaremos membros de Forgan. Por enquanto, não precisamos pensar se isso será permanente ou não. Apenas entrem. Vivam com os orcs, os mortos-vivos, os elfos e as outras raças aqui. Só uma vez, tentem conversar com o Jumbo. Vocês vão se borrar de medo. O cara é enorme. Acho que ele é um orc, não um homem. Bom, vocês vão esquecer isso rapidinho. Isso vai ampliar seus horizontes. Não sabemos nada sobre Gringar. Você vai perceber isso de uma forma tão dolorosa que chega a doer. Vai descobrir que o mundo humano é pequeno, muito pequeno. Nos tornamos soldados voluntários por necessidade e temos vivido essa vida. Mas eu questiono seriamente se isso está certo. Será que escolhemos isso por nós mesmos? Não fomos simplesmente forçados a fazer essa escolha? Talvez estejamos sendo usados, sabe? Haruhiro, eu sei que você não vai acreditar, mas eu também estou quebrando a cabeça. Pensei em muita coisa em pouco tempo. Quero contar para você e para os outros o que tenho pensado. Quero que vocês me ouçam. O que vocês acham? Só porque são orcs, isso os torna nossos inimigos?
Claro, mortos-vivos são assustadores, mas eles também bebem e se divertem, sabe? Sentam-se lado a lado com seus camaradas contando histórias. Se eu me esforçar, acho que consigo me virar aqui. Quero conversar sobre isso direito e ouvir o que vocês acham. Você em especial, Haruhiro. Quero saber sua opinião. Quer dizer, você fica pensando nas coisas para sempre. Você não é do tipo que decide por intuição. Não vou dizer que somos opostos polares, mas somos bem diferentes. Eu te odeio, e aposto que o sentimento é recíproco. Francamente, nós simplesmente não nos damos bem. Mesmo depois de todo esse tempo trabalhando juntos, você e eu não somos amigos. Não consigo ser seu amigo. Se você não estivesse fazendo um trabalho excepcional como líder, eu já teria te abandonado há muito tempo. Afinal, é só isso que você vale para mim. Tenho certeza de que você vê as coisas de forma diferente de mim e pensa coisas que eu jamais pensaria. Você pensa diferente. De maneiras que me irritam. Você diz coisas que me deixam furioso. É exatamente por isso que eu queria te mostrar este mundo. Este é outro mundo que existe. Mesmo sem ir a outro mundo como o Reino do Crepúsculo ou Darungar, existem mundos lá fora que desconhecemos. Com o longo tempo que passamos em Darungar, você não acha que poderíamos aceitar outro lado de Gringar? Você não acha que deveríamos? Haruhiro, o que você acha? G murmurou Hanta. Que idiota. Hanta pressionou o ombro direito dele com a mão esquerda. Ele sabia que Haruhiro ia aprontar alguma coisa. Se não tivesse feito algo drástico, Haruhiro não teria a menor chance de vencer. Normalmente, ele era cauteloso a ponto de ser covarde, mas às vezes podia ser ousado. O que será que ele vai tentar? Hanta se perguntou. Suas especialidades mais especiais, golpe pelas costas e aranha, estavam completamente neutralizadas. Mantê-las neutralizadas exigia apenas que Haruhiro não o ultrapassasse, o que era fácil para Hanta, dada sua mobilidade superior. Ele sabia que se ficasse atento àquela combinação de golpe, prisão, estilhaçar, tapa e golpe, também conseguiria se defender. Além disso, qualquer distração ou finta não funcionaria contra Hanta, que conhecia todos os seus truques. Ele vai tentar nos derrubar. Hanta achava que essa possibilidade era alta. Mesmo que Haruhiro não tivesse tentado nada que matasse os dois, ele poderia ter sacrificado um braço para desferir um golpe fatal em Hanta. Era exatamente o tipo de coisa que aquele cara pensaria em fazer. Assalto. Hanta sabia disso. Haruhiro não usava essa habilidade com frequência. Era muito exaustiva e exigia que ele estivesse preparado para morrer junto com o oponente. Então só era uma jogada válida em um número limitado de circunstâncias. Mas Hanta sabia que ele poderia tentar apostar tudo nisso. Ele havia previsto isso. O ataque de Haruhiro tinha sido muito além do que Hanta esperava. Ele não havia previsto isso. Aquele momento de explosão de velocidade. Para ser mais preciso, o início dele. Foi isso que resolveu tudo. Não, ele resolveu a questão. Haruhiro havia decidido que essa era a única maneira de derrotar Hanta. Ele estava determinado a fazer isso e apostaria naquele momento decisivo. Provavelmente, aquilo era tudo que Haruhiro tinha. Se Hanta tivesse aguentado firme, teria vencido. Não haveria uma segunda tentativa. Se Haruhiro tentasse novamente, ele seria capaz de responder. É verdade, Hanta havia perdido. Mas se você perguntasse qual dos dois era mais forte, ainda seria Hanta. Haruhiro provavelmente concordaria com isso também. Hanta era mais forte que Haruhiro, mas havia perdido. Haruhiro roubou a vitória de Hanta usando um método que era muito à sua cara. Eu não sabia, murmurou Hanta, que ele faria uma coisa dessas. Por que ele conseguiu me pegar? Será que eu o subestimei? Ele havia pedido a um xamã elfo para curar o ombro que Haruhiro havia esfaqueado com seu estilete. O ferimento estava cicatrizado agora. Não doía, mas havia um latejamento surdo. Ei! Veio uma voz como uma brisa úmida. Os olhos de Hanta se abriram de repente. Arnold estava sentado do outro lado da fogueira. Arnold, que estava seminu, era um tipo de morto-vivo chamado de braço duplo, e deveria ter 4 braços, mas um dos seus braços esquerdos estava faltando. Seu corpo inteiro estava envolto em couro escuro, então Hanta não conseguia ver a gravidade dos ferimentos, mas ele devia estar todo machucado. Pelo que Hanta ouvirá contanto que os mortos-vivos não deixassem seus ferimentos abertos, eles se curariam. Dito isso, não era imediato. Levaria algum tempo. Aparentemente, eles também podiam colocar outro braço ou algo do tipo. No entanto, era preciso mantê-lo no lugar até que se fixasse e... Hanta não sabia muito bem como isso funcionava, mas havia um elemento de compatibilidade entre o morto-vivo e o corpo da outra criatura. Então havia momentos em que simplesmente não se fixava. Em casos graves, o braço ou a perna ficavam pendurados, sem vida, até apodrecerem e caírem. Os mortos-vivos não tinham vida. Era por isso que não morriam. Seus corpos não lhes pertenciam. Eram baseados em outras criaturas vivas. Os mortos-vivos eram marcadamente diferentes das outras criaturas vivas. Na verdade, eles nem eram criaturas vivas. Fico imaginando como seria viver como morto-vivo. Bem, não que eles estejam vivos para começo de conversa, mas era difícil vê-los como algo além de seres vivos. Ele provavelmente estava sendo enganado por seus preconceitos arraigados. Se algo se movesse como um ser vivo, isso significava que estava vivo. Tinha que estar vivo. Era o que ele havia decidido em sua mente. No entanto, ele tinha os mortos-vivos diante dele, e eles não se encaixavam nessa classificação. E aí? Hanta inclinou um pouco a cabeça. Que tipo de expressão ele deveria fazer? Arnold enfrentou Rock, o líder dos Chiffon Rocks, um grupo dentro dos Daybreakers, em um combate individual, que terminou empatado porque Jumbo interrompeu a luta. Hanta só viu parte do combate, mas foi uma briga intensa e acirrada, e qualquer um dos dois poderia ter saído vitorioso. Havia sido garantido que a partida não seria decidida até que um deles, ou talvez ambos, morressem ou fossem destruídos. Jumbo não gostou desse resultado. Hanta não entendeu muito bem. Não é assim que as brigas são? O que Arnold achou disso? Ele ficou satisfeito? Olá!
Quando Hanta terminou de pensar no que fazer, ele finalmente decidiu sorrir. Arnold-san. Arnold disse. Seu rosto se contorceu ligeiramente. Talvez fosse uma risada. Então ele jogou o recipiente que tinha na mão direita para Hanta. Hanta pegou. Não era porcelana, nem madeira, nem metal. O recipiente era feito de um material semelhante a couro, mas era extremamente duro para ser couro. Tinha uma boca estreita e uma rolha. Ele sabia o que havia dentro. Álcool. Mas infelizmente não tinha uma xícara por perto. Quanto tempo se passou desde o pôr do sol? Aparentemente Takasaji levou metade de Forgan para perseguir os Rocks, Haruhiro e os outros. A outra metade, que ficou com Jumbo, estava descansando por aqui ou se divertindo ao redor da fogueira. Hanta acendeu a fogueira à sua frente sozinho. O xamã elfo que o tratara, junto com vários outros, o chamara, mas Hanta sequer respondeu. Ele não entenderá o que diziam e não estava com vontade de gesticular freneticamente para tentar se fazer entender. Sinceramente, por favor, me deixem em paz, era o que ele pensava naquele momento. Enquanto segurava o recipiente na mão direita, Hanta balançou a mão esquerda, indicando a Arnold que não tinha xícara. Dvin, disse Arnold gesticulando com o queixo. Aparentemente era isso que ele queria dizer. Então, não se importe se eu beber. Hanta destampou o recipiente e bebeu diretamente dele. Ao incliná-lo para trás, o licor seco, com acidez na medida certa, desceu por sua garganta. Isso é bom. Gostei. Arnold disse, dá pra mim, e dobrou um dedo. Assim que Hanta recolocou a rolha e virou o recipiente, Arnold também tomou um gole e deu uma risadinha. Seus olhos estão completamente sem vida. Não havia vida nos olhos de Arnold. Ainda lhe parecia bizarro ver o morto-vivo bebendo, comendo e rindo. Mas já não o surpreendia. Mais do que isso, quando Arnold era atencioso assim, ele achava reconfortante, embora estranho. O que é isso? Ele se perguntou. Haruhiro, vocês também se sentiriam assim? Ou sou só eu? Ele queria descobrir isso, saber. Se Haruhiro e os outros compartilhassem dos mesmos sentimentos de Hanta, isso poderia significar que havia algo ali que faltava à sociedade humana em Alterna. Mas e se não o fizessem? E se Hanta fosse o único a sentir essa estranha sensação de calma? Isso significaria que eu sou diferente, é claro. Significaria que o lugar onde vocês estão não é para mim. Porque passei todo esse tempo em um lugar onde eu não pertencia, sempre me senti irritada e incapaz de me estabelecer. É isso que significaria? Hanta começara a achar que não conseguiria ser amigo de seus camaradas. Provavelmente estava certo. Era preciso compreensão mútua. Mas eles não precisavam ser amiguinhos. Não, era o contrário. Era melhor que não fossem. Em vez de serem grudentos, deveriam manter uma distância apropriada. Assim poderiam discutir sobre o que pensavam. Odiar uns aos outros era perfeitamente normal. Hanta baixou a cabeça. Mas será que sempre foi assim? Hanta com um Moguzo disse. Ele tinha uma expressão tão radiante no rosto naquela época. Já faz muito tempo, mas me lembro muito bem. Um dia, vamos fazer isso. Abrir um restaurante. Moguzo. Sem dúvida alguma, ele estava falando sério. Absolutamente. Mesmo que o mundo inteiro virasse de cabeça para baixo, Moguzo não era o tipo de cara que diria algo que não acreditasse. Ele não tinha sido apenas um camarada. Ele tinha sido um parceiro. Hanta estava com medo? De perder alguém novamente? Seria por isso que ele não queria se aproximar dos outros? Pensando bem, na época em que Moguzo estava vivo, apesar de todas as suas brigas, os três costumavam passar muito tempo juntos. Desde que Moguzo morreu, a menos que Hanta tivesse algum assunto para tratar com os outros, quando queria beber, saía sozinho. Não tinha sido uma decisão consciente. Ele provavelmente vinha se distanciando de seus camaradas inconscientemente. Isso não causou nenhum problema em particular. Não é como se eu precisasse de amigos, sabe? Isso era verdade? Seria ótimo ter pessoas com quem ele pudesse se abrir. Ele não queria isso? Ainda de cabeça baixa, Hanta estendeu a mão direita à sua frente. Ouviu Arnold se levantar. Arnold aproximou-se e colocou o recipiente com bebida alcoólica na mão de Hanta. Hanta virou o recipiente de uma vez e engoliu todo o conteúdo. Doeu. E Arnold riu, mas não para zombar de Hanta. Ele não era do tipo que faria isso. Haruhiro, por que você não desceu em silêncio para mim? Eu tive que fazer isso. Sim, eu estava falando sério. Eu me esforcei tanto que quase te matei. Com certeza. Se eu não tivesse feito isso, o Takasaji poderia ter acabado comigo. Além disso, você também não é mais o mesmo. Se eu não lutar com tudo o que tenho, não consigo te vencer. Mas cara, você sabe que eu jamais te mataria, né? Talvez não sejamos amigos, mas somos camaradas, entendeu? Você entende isso, não é? Você deveria ser o Haruhiro, mas não conseguiu ler o que eu estava pensando? Estivemos juntos esse tempo todo, então por que você não percebeu? E para piorar tudo, você tentou me matar, não foi? Se o Mary não tivesse te impedido, cara, você podia ter me matado, né? Isso significa que, você não confia em mim. Não que eu esteja decepcionado. É só um fazia sentido. Não é nada. No fim das contas, era só isso que éramos. Eu só me sinto um pouco patético, só isso. Por ter tentado confiar em alguém que nem confia em mim. Fui um idiota. Um completo idiota. Ei, murmurou Hanta. Ele só havia bebido do recipiente 2 vezes, mas já sentia o álcool fazendo efeito. Arnold já havia retornado para o outro lado da fogueira e se sentado. Hanta sorriu para ele. Arnold. Mesmo quando se dirigiu a ele sem usar nenhum título honorífico, Arnold não pareceu minimamente ofendido. Olhou para Hanta com aqueles olhos sem vida, como quem diz, o que foi? Hanta não entendia completamente o que estava tentando fazer, ou o que queria. Ó escuridão. Ele começou a entoar um cântico, então certo, percebeu. Talvez estivesse tentando se revelar. Talvez estivesse planejando se abrir, ter uma conversa franca. Talvez fosse isso que ele desejasse. Ei, Takasaji interrompeu.
Se aquele cara não tivesse aparecido de repente, Hanta provavelmente teria invocado o Zodiac-kun. Por que ele não usou o chamado demoníaco nenhuma vez desde que se juntou a Forgan? Porque ele não estava com vontade. Ele não teve oportunidade. Se você dissesse isso, então era só isso, mas provavelmente havia também um elemento de medo envolvido. A natureza do demônio de um cavaleiro temido era difícil de explicar sucintamente. Não eram o que se chamaria de familiares, mas também não faziam parte do cavaleiro temido. Demônios eram inquestionavelmente sencientes. Tinham vontade própria. Não apareciam a menos que fossem invocados por seu cavaleiro temido e estavam fortemente ligados ao seu invocador, mas também eram independentes, de certa forma. O cavaleiro temido não podia controlar o demônio. Não podia movê-lo à vontade, mas o cavaleiro temido estava conectado ao seu demônio. O demônio crescia ou mudava à medida que o cavaleiro temido acumulava vícios, e a forma como se desenvolvia dependia do cavaleiro temido. Além disso, esse crescimento e mudança eram irreversíveis. Não havia como voltar atrás. Um cavaleiro temido não podia recriar seu demônio, nem expulsá-lo. Os preceitos afirmavam que a devoção de um cavaleiro temido ao deus sombrio Suliel durava a vida inteira. O demônio acompanharia o cavaleiro temido até que ele fosse abraçado por Suliel. O demônio era seu parceiro na jornada rumo à sua morte inevitável. Por experiência própria, Hanta sabia. Um cavaleiro temido não conseguiria enganar seu demônio. Mesmo que pudesse mentir para si mesmo, seu demônio jamais seria ludibriado. O demônio de Hanta, Zodiac-kun, era muito diferente dele. Dizia-se que a maioria dos demônios não se parecia com seus cavaleiros temíveis. Aparentemente, era comum que cavaleiros temíveis do sexo masculino acabassem com demônios do sexo feminino. Havia casos em que homens musculosos e robustos tinham pequenos demônios com aparência de cachorrinhos a seu serviço. Apesar disso, o demônio realmente refletia o temido cavaleiro deles. Se ele chamasse o Zodíaco-kun, como o demônio reagiria? Hanta não fazia ideia, e isso era assustador. O desinibido Zodiac-kun poderia atingi-lo onde mais dói. Hanta poderia deixar escapar seus verdadeiros sentimentos quando estivesse com Zodiac-kun. Zodiac-kun poderia revelar as emoções reais de Hanta, das quais nem ele mesmo tinha consciência. Havia também um motivo de ele não querer se esforçar para revelar que era um cavaleiro temido. Ele escondia seu colar Suliel, e a armadura que usava não tinha uma marca que se destacasse, então não era aparente pela sua aparência. Dito isso, Takasaji poderia ter percebido pelo seu estilo de luta. Hanta nunca sabia o que poderia acontecer, ou quando, então não queria revelar suas intenções. Mais do que isso, porém, ele não queria expor o que estava em seu coração. Com Off, Takasaji sentou-se ao lado de Hanta, inclinando a cabeça para a esquerda e depois para a direita. Suas juntas estalaram. Quando Hanta entregou a bebida alcoólica de Arnold como se não fosse nada demais, Takasaji disse, obrigado, e tomou um gole. Então você voltou, disse Hanta. Agora mesmo. Acabei de entrar. Takasaji franziu a testa e estalou a língua. Sem sorte e receio. Pior ainda, Onça não vai voltar. Gostaria de acreditar que eles não o eliminaram. Isso é, Hanta esfregou o nariz. As palavras não lhe vinham à mente. O que estou pensando? Sem sorte. Isso significava que os outros não tinham sido mortos ou capturados. Isso, claro, se Takasaji não estivesse mentindo para ele. Ele não tinha certeza disso. Takasaji provavelmente era capaz de ser tão ardiloso quanto fosse necessário e não hesitaria em recorrer ao engano ou a qualquer outra coisa. Além disso, ele não confiava em Hanta. Takasaji poderia estar dando dicas sobre o destino de Haruhiro e dos outros para ver como Hanta reagiria. Isso era totalmente possível. Se fosse esse o caso, era melhor não demonstrar muito interesse. Talvez ele devesse demonstrar preocupação com Onça, que não havia retornado. Isso pareceu forçado demais. Hanta fungou sem dizer uma palavra e deu de ombros. The Rocks, não é? Takasaji jogou a garrafa de bebida para Arnold e tirou o cachimbo do bolso. Eles são muito bons. Hanta, seus camaradas ainda têm um longo caminho a percorrer, mas podem ser surpreendentemente teimosos. Ex-camaradas, você quer dizer. Certamente você não é totalmente desprovido de compaixão por eles. Para os caras que tentaram me matar? Retrucou Hanta. O que você está emburrado por causa disso? Eu não sou. Hanta estreitou os olhos e examinou Takasaji. Aquele ladrão. Takasaji encheu seu cachimbo com tabaco moído. Ele poderia ter te matado, mas preferiu não fazê-lo. Foi essa a impressão que tive. Não sei não. Você tem a audácia de guardar rancor dele? Takasaji pegou um galho em chamas da fogueira e acendeu seu cachimbo. Para ele, você é o traidor. Você não tem motivos para guardar rancor, tem? Não seja bobo. Eu não guardo o rancor dele. Hanta quase elevou a voz, mas conseguiu se conter. De jeito nenhum. Takasaji soltou uma baforada de fumaça. É uma pena que seu plano não tenha dado certo, Hanta. O coração de Hanta gelou. Será que Takasaji tinha desmascarado suas intenções? Se sim, até que ponto? Ou estava apenas fingindo que sabia de algo? Takasaji estava tentando desestabilizar Hanta. Desmascará-lo? Mas se ele não estivesse usando um disfarce, este não poderia ser arrancado. Ele achava que estava usando um, mas talvez estivesse nu o tempo todo. E se ele estivesse usando outro disfarce por baixo do disfarce? Sinceramente, Hanta também queria saber a resposta. Como eu realmente me sinto? As coisas nunca saem como planejado. É a vida. Hanta se forçou a soltar uma risada nasalada. É isso que a torna divertida. Você age como se tivesse tanta experiência. Então, sua vida seguiu conforme o planejado? Meu? Takasaji deu uma tragada no cachimbo, depois outra, e então, ufa, soltou a fumaça e esvaziou o fornilho. Bem, quando e como esse homem de meia-idade perdeu o olho esquerdo e o braço direito? Ele disse que fora soldado voluntário. Por que estava em Forgan agora? Chegaria o dia em que ele ouviria a história de Takasaji, contada pelo próprio homem? Velho, disse Hanta. Eu quero ficar mais forte.
Ele achou que poderiam rir dele por dizer isso. Mas Takasagi apenas bufou e disse, e daí, indicando que ele deveria continuar. Você entende? Bem, não que eu precise que você entenda. Eu quero ficar forte. Tenho certeza que você sabe disso, mas caramba, eu sou fraco. Mesmo assim, isso é melhor do que eu era antes, sabe? Ainda assim, tem um longo caminho a percorrer. Não sei como dizer, mas viver sendo fraco, você não entenderia, mas... é difícil. Você tem que desistir de todas essas coisas. É uma droga. Escute, Hanta, disse Takasagi. Sim? Você pode ter dificuldade em imaginar isso porque é jovem, mas até um velho como eu já fui jovem. Embora eu tivesse meus 2 olhos e meus braços naquela época, eu não tinha habilidade com a espada. Tenho certeza que sim, mas não consigo imaginar. Pelo que sei, apenas um punhado de gênios consegue se fortalecer sem buscar a força para si mesmos. Nosso chefe, por exemplo. Eu não sou assim. Mesmo que fossem 10 de vocês, não conseguiriam me vencer do jeito que sou agora. Mas o eu de 10 anos atrás, vocês conseguiriam. Você ficou mais forte. É como você disse, Hanta. É difícil ser fraco. Isso limita o seu caminho. É sufocante. A força não se apresenta apenas de uma forma. Existem muitos tipos de força. Hanta assentiu. Até eu entendo isso. Vagamente. Mas o que eu quero é ser capaz de lutar a sério e não perder. Esse tipo de força fácil de entender. Sempre há alguém acima de você, disse Takasagi. Eu sei disso. Eu sei muito bem que dói. Mas se eu não tiver espaço suficiente para ficar de pé sem bater a cabeça, aí é difícil. Há muita coisa que lhe falta. Afinal, eu não tenho altura suficiente. Mesmo assim, aqueles que são fortes continuam fortes. Você está dizendo que eu não tenho talento, certo? Basicamente. Isso mesmo. Você é direto sobre isso. Não minto quando não preciso. Eu já sei disso. Hanta esticou o pescoço que estava prestes a cair. Todo mundo tem um limite. Mas eles não são todos iguais. É diferente para cada um de nós. Tem caras que começam no 1 e conseguem chegar a 10. E tem caras que ficam presos no 5. Tem caras que começam no 10 e chegam a 100 também. Para o cara preso no 5, não importa o quanto ele tente, ele não consegue nem chegar a 10. O melhor que ele vai fazer é um 6, talvez um 7. É só isso que ele consegue. Escuta, Hanta. Takasagi começou a encher seu cachimbo novamente. Chegando à minha idade, há algo que penso sempre que vejo pessoas mais jovens. É o seguinte, não façam coisas fúteis. Geralmente vocês não conseguem se enxergar. Mesmo no espelho, a imagem é distorcida. Não há como evitar isso. Se vocês viverem desejando isso e aquilo, eventualmente aprenderão o seu lugar. Até lá, tudo o que podem fazer é lutar. Se vocês conseguirem se manter firmes enquanto lutam bem, isso é interessante à sua maneira. Vocês têm que aceitar as coisas como elas são. Não vou morder a isca, retrucou Hanta. E não tenho a menor intenção de aprender o meu lugar. Às vezes vejo caras como você. Takasagi acendeu o cachimbo. Idiotas, basicamente. Para mim, está tudo bem. Você quer ficar forte, Hanta? Sim, eu concordo. Ratata. Arnold o chamou de repente, o que o surpreendeu. Quando olhou para o lado, Arnold estava sorrindo com sua boca aberta como um rasgo. Quando Hanta retribuiu o sorriso, Arnold soltou um hehe e tomou um gole. Tem muito idiota por aí. Takasagi virou o pescoço enquanto soltava fumaça. Eles estão em todo lugar. Muito bem. Hanta pulou de pé, dobrou os joelhos e se espreguiçou. Moveu os ombros para cima e para baixo. Girou os braços em círculos. Seu ombro direito não doía nem um pouco. Estava em ótima forma. A neblina em Thousand Valley estava fina esta noite. Quase inexistente, pode-se dizer. Olhando para o céu noturno, ele pôde ver a lua vermelha.